Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui no segundo dia da lição de Escola Sabatina, da lição 11, Administrando em Tempos Difíceis. Sabe, essa lição aqui, especificamente a de hoje, quando faz menção sobre colocando Deus em primeiro lugar, me lembrou uma lição que nós estudamos há mais ou menos cerca de 6 anos atrás. Eu acho que foi no ano 2007, perdão, 2007, não foi 2017. Essa aqui, ó, o fogo do ourives, tá? E aqui tem um tema, irmãos, na lição, a lição 9, deixa eu me ver aqui, a lição 9, uma vida de louvor. Essa lição 9, inclusive essa lição, tá? Voltando aqui, do ano 2007, ela repetiu no ano passado, no terceiro trimestre, provados pelo fogo. É a mesma lição. E também foi repetida esse tema aqui. Por quê? Essa situação aqui, irmãos, que Josafá estava passando, tinha um exército muito grande, que ele estava ali sendo ameaçado a ser por ele guerreado. Então, ele com o povo se amedronta, se assusta, fica receoso. Aí, irmãos, tem uma palavra que eu acho linda demais. Josafá recebe de um homem, chamado Homem de Deus, de acordo com a lição aqui. O nome desse homem era Jaaziel, profeta, filho de Zacarias. E ele diz por 2 vezes. Olha que coisa interessante aqui, ó. Capítulo 20 de 2 Crônicas e o verso 13 diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali, no meio do monte. O nome dele era Jaaziel. Ele diz as seguintes palavras, verso 15: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Mais adiante ele repete isso no verso 17. O verso 17 diz assim: ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Quando é depois, o rei Josafá, diante dessas palavras que escutou de conforto, ele chega para o povo e diz assim, verso 20: bem cedo pela manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. E ele disse assim, ó: escutem, povo de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros. Creiam em seus profetas e prosperareis. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor. Observe, irmãos, eles cantavam e louvavam a Deus antes da batalha começar, antes do cerco vir. E aí fica com aquela pergunta: se nós tivermos uma vida de louvor, na adversidade, o louvor será o nosso livramento. A nossa língua, o nosso proferir salmos e músicas ao nosso Deus será o livramento, mas isso tem que fazer parte de uma vida de louvor. A Bíblia tem exemplos em relação a isso, sabe? Louvores que foram entoados em contextos de adversidade. Vou citar aqui pelo menos para vocês 2 exemplos. O Salmo 120 e 121, Davi compôs aquele salmo quando ele tinha recentemente perdido seu amigo Samuel. E em meio àquela angústia, ele agora levanta os olhos aos céus e diz: eleve os meus olhos para o monte. Depois ele chega a descrever mais à frente, né? Ele me livrará, quando ele descreve a expressão, o meu socorro vem do Senhor, melhor dizendo, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não dorme, ele não cochila. Então, assim, no contexto de perseguição que ele sofreu pelo Saul, que estava ali extremamente disposto a lhe matar, nesse contexto, Davi compõe esse salmo. O Salmo 120 e 121 foi escrito nesse contexto de perseguição, perda de um grande amigo, do qual ele nem foi para o funeral de Samuel, ele não pôde ir. E nessa situação ele escreve o Salmo 121. E olha o que é extraído nessa situação, o salmo que ele canta. Mais adiante você encontra a prisão de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16. E nessa situação de prisão, eles cantam ali. Irmãos, o louvor que Paulo canta não era um louvor que era uma murmuração ou uma agonia em meio ao que eles sofreram. Apanharam muito. A comunidade chega a descrever que eles estavam com o corpo, em algumas partes, com carne viva, pelos açoites que sofreram. Mas o louvor
foi um louvor tão perfeito a Deus, que não só causou livramento, assim como o louvor trouxe conforto para Davi em meio à perseguição e à perda de Samuel, aqui o louvor ele trouxe paz ao seu coração, a Paulo e Silas, conforto ao carcereiro, e Ellen White chega a descrever que ele dormiu ao som daquela música. Então você imagina que tipo de música eles cantaram, com que voz fizeram, parecia uma canção de ninar, sabe? Se nós louvarmos a Deus em nossa vida todos os dias, a nossa vida será uma harmonia, será uma nota harmoniosa para com Deus. E no momento de adversidade, Ele vai nos livrar. Quando eu olho essas expressões, essas situações, aqui eu entendo, é necessário confiar em Deus e colocá-lo em primeiro lugar, como diz aqui o texto. Ele colocou Deus em primeiro lugar, recorreu à situação que estava, levou em consideração que estava em 2 Crônicas 6:20, que Salomão chegou a dizer assim, quando orarem em este lugar, pedindo por livramento, pedir a tua ajuda, por favor, escuta os céus. Ele estava no templo naquele momento. Ele clamou a Deus e Deus ouviu. A promessa que Deus tinha dado para Salomão anteriormente foi confirmada aqui na vida de Josafá. E eu pergunto para você, se você colocar Deus em primeiro lugar e na adversidade você entoar a Deus um louvor que é uma continuação de uma vida de louvor, Ele vai lhe socorrer. E Ele será de fato um manifesto. Assim foi, irmãos, com o povo aqui de Israel, quando eles foram para guerrear contra os amonitas, os moabitas, os neumitas. Então, assim, o livramento de Deus foi grande. E olha o que é que diz aqui a lição no final dela. Claro, o Deus que os libertou é o mesmo Deus a quem amamos e adoramos. E seu poder é tão grande hoje quanto naquela época. O desafio para nós é confiar nele. A lição de amanhã vai falar mais sobre confiança nele e não nos nossos recursos. Mas sabe, se Deus causou tão grande livramento naquela época, por que não faria hoje também? Então, confiemos em Deus. Louvemos a Deus em todo o tempo, para que na adversidade o seu louvor faça a diferença e que eu e você possamos ser de fato a bênção que o Senhor deseja em meio de um mundo que nos cerca. Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela bênção do louvor que o Senhor colocou em nosso coração. Louvor esse que nos harmoniza com a Tua vontade. Louvor esse que nos aproxima de Ti a cada momento. Louvor que nos faz refletir que nós não devemos depender de nós mesmos ou confiar em nossas forças, mas confiar tão somente no Senhor. Perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção para este dia. E, por favor, Pai, nos ajuda a colocar-te em primeiro lugar em meio à adversidade e assim possamos honrar e bendizer o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, um bom domingo, uma ótima semana e que Deus abençoe você ricamente.